Olá! Vamos começar então uma série de estudos sobre a Igreja Irresistível. São 12 características e a gente vai falando aos pouquinhos sobre cada uma delas. O meu conselho é que antes de começar o estudo, propriamente dito, você pegue a Bíblia, pegue algum material para fazer anotações, com caneta, lápis, enfim, e que você pause o vídeo do estudo cada vez que for necessário, para que você possa fazer as anotações, para que você possa fazer a reflexão necessária, tá bem? Vamos lá. A primeira característica de uma igreja irresistível é que a igreja irresistível tem fome da presença de Deus. Pensem comigo. Muitas vezes nós estamos mais preocupados no lugar onde nós realizamos o culto do que em estarmos concentrados efetivamente no culto. Nós estamos mais preocupados com a cor dos paramentos, se alguma criança está chorando ou não dentro da igreja, do que em louvar a Deus de coração. Nós nos preocupamos mais com a roupa que alguma outra pessoa está usando do que com a sinceridade do seu louvor, com a sinceridade da sua adoração. Na minha vida ministerial, eu já ouvi pessoas cantando muito, mas muito desafinadas, mas com uma sinceridade de fé e de louvor a Deus que era de se admirar. Eu já oficiei cultos embaixo de árvores, depois de andar 40 quilômetros em cima de uma moto, tomando chuva nas costas e encontrando as pessoas do lugar também encharcadas de chuva, mas que louvavam e adoravam a Deus com alegria e com temor. A primeira característica de uma igreja irresistível, uma igreja que Deus ama abençoar, é a fome da presença de Deus. Isso parece meio estranho, sabendo que Deus está em todo lugar, que Deus é Espírito, que Deus é onipresente. No livro bíblico de Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus diz mais ou menos assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou lá no meio deles. Deus, no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 24, diz algo assim: ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Peguem a Bíblia lá. Quando a gente lê Mateus 18, 20, quando a gente lê Jeremias, capítulo 23, versículo 24, e também o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, lendo esses 3 textos, se Deus é onipresente, se Deus está em todo lugar, o que significa então buscar a presença de Deus? Faça suas anotações aí. Mas quando falamos em ter fome da presença de Deus, nós falamos em pelo menos 3 coisas. Primeira delas, uma percepção maior da presença de Deus. E isso é o nosso culto consciente. É o momento que nós destinamos ao nosso Deus. São as nossas orações, as nossas devoções particulares, é a nossa leitura e estudo da Bíblia em casa, mas especialmente é o nosso culto a Deus, lá na igreja. O Salmo 145, versículo 18 diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz algo como: nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Vamos pensar um pouquinho. O que significa invocar a Deus com toda sinceridade? E que ações práticas podem ser implementadas para nós experimentarmos mais a presença de Deus? Segundo ponto, nós queremos estar cheios do Espírito Santo. Embora a presença do Espírito Santo seja constante na nossa vida, conforme nós vemos em Efésios, capítulo 5, versículos 18 até 20, onde o apóstolo Paulo diz algo mais ou menos assim: não encham a cara, pois a bebida vai levar vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Animem-se com salmos,
Com hinos, com canções espirituais, cantem com todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. E isso indica que nós queremos mais e mais estarmos cheios do Espírito Santo. E isso acontece através dos meios da graça, a palavra de Deus e os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. No culto, nós somos enchidos do Espírito Santo ao lermos, ouvirmos, meditarmos na sua santa palavra. E somos presenteados com a Santa Ceia, que nos abastece, nos enche do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz algo assim: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Terceiro ponto, nós queremos produzir os frutos da fé. Cheios do Espírito Santo, após ter recebido conscientemente a presença de Deus em nossas vidas, automaticamente, sem fazer força nenhuma, nós produziremos os frutos da fé. Amor, paciência, delicadeza, bondade, domínio próprio, testemunha, vida consagrada, entre outras tantas. Dê uma olhadinha na sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. O apóstolo Paulo faz uma lista de dons do Espírito, são 9, uma lista resumida, são 9 dons que estão ali. E ele diz no final do texto, contra essas coisas não existe lei. Vamos pensar de novo mais um pouquinho. Se a gente olhar Efésios 5, 18 a 20 e Gálatas 5, 22 e 23, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quais são as características que ficam mais evidentes na nossa vida? Você tem algum exemplo prático e real na tua vida dessas características? Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos. E ele fazia uma oração onde ele dizia mais ou menos assim: sem ti, ó Senhor Deus, eu preciso fracassar. O que ele estava dizendo, na verdade, era algo como: se tu, ó Senhor Deus, não estiver conduzindo a minha vida, não estiver conduzindo as minhas decisões, não estiver conduzindo as minhas responsabilidades, então eu vou fracassar. Eu dependo totalmente de ti. Em ti, ó Senhor Deus, está toda a minha confiança. Essa oração, curtinha, simples, deveria também ser a oração da nossa igreja. Sem ti, Senhor, nós precisamos fracassar. Tudo na igreja deve ser em concordância e em submissão à vontade de Deus. O que a gente pode fazer? Eu vou nomear pelo menos 3 ações para desfrutarmos mais da presença de Deus. Primeira delas, reconheça o vazio. Mas quais são os vazios que uma igreja pode ter? Vamos lá. Primeiro, sem frutos. Onde há falta de amor, falta de perdão, falta de paciência, falta de bondade. Uma igreja pode estar sem a palavra, onde não se lê a Bíblia, ou onde não se leva a vida conforme o que diz a palavra de Deus. Terceiro, sem cuidado, onde se preocupa mais com a aparência do que com os relacionamentos. Quarta coisa, sem visão, quando estamos mais preocupados com as atividades da igreja do que com o impacto que essas atividades têm na vida das pessoas. Quinta coisa, sem missão, quando estamos mais preocupados em trazer pessoas para dentro da igreja do que preparar essas pessoas para o serviço, para que elas levem a palavra de Deus para fora da igreja. Sexta coisa, sem números. A gente se preocupa mais com o que entra de oferta, com o que entra de dinheiro, do que como as pessoas são cuidadas por nós. E sétimo, quando a igreja está sem propósitos. Preocupa-se mais em como as pessoas veem a igreja, como elas enxergam a igreja, do que a que ponto a igreja está sendo obediente a Jesus Cristo. Vamos pensar de novo. Como é que está a saúde da tua igreja nessa área? Está positiva ou está negativa? Onde é que ela está bem? Onde é que ela está mal? Quais são os pontos onde ela pode ser melhorada? O que eu posso fazer para que a minha igreja fique cada vez melhor?
Segunda ação para nós desfrutarmos mais da presença de Deus. Preencher esse vazio com o que é certo. É fazer com que as pessoas da igreja sincronizem o seu coração com o céu, com o que é sagrado. Sincronizem o seu coração com Deus. É a mesma coisa que organizar a agenda da gente, a vida da gente. Se alguém convidar a gente para alguma programação e naquele momento a gente precisa trabalhar, a gente vai dizer, olha, não vou poder ir porque eu tenho que trabalhar. Ou se alguém convida a gente para passear, mas naquele dia eu tenho uma consulta médica, eu vou dizer, olha, eu não vou poder passear agora porque eu tenho uma consulta médica. Imaginem só se a gente colocasse a agenda de Deus, a agenda da igreja, acima de todas as coisas. Olha, eu não posso ir passear contigo hoje porque hoje eu tenho estudo bíblico. Olha, eu não vou fazer tal coisa porque tem tal atividade da igreja. Olha, eu não vou investir meu dinheiro aqui porque eu quero participar de algo muito legal na igreja e preciso de um investimento para isso. Pensem só se a gente invertesse a chave e colocasse a igreja como a principal coisa e não como a última na nossa agenda. E terceira ação para a gente sentir mais a presença de Deus. Mostrar intencionalmente os sinais visíveis da fé. Decorar a igreja com cenários e valores cristãos. Fazer com que os olhos percebam a nossa fé. Através de cartazes, através de banners, através de projeções, mas para que a gente possa olhar as verdades eternas também dentro da igreja. Essa ideia, essa dica, já vem desde o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 até 9. Diz mais ou menos assim: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-lo a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, ao se deitarem e ao se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. Escrevam essas leis nas batentes das portas das suas casas e nos seus portões. E o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Para não esquecermos a nossa missão como igreja, precisamos pintar o nosso ambiente com as cores do céu, ajudando a alinhar o nosso coração com o céu e o nosso coração de umas pessoas para com as outras. Como é que a gente pode fazer isso? Quais são as ideias para a gente decorar a igreja, para a gente decorar os nossos espaços, para que a gente esteja sempre lembrando que a nossa vida não é aqui, mas é no céu? Algumas práticas para nós estarmos mais na presença de Deus. Vamos lá. Primeiro, ler e meditar na palavra de Deus com maior frequência. De preferência, todos os dias ter um encontro com Deus através da leitura, do estudo, da meditação na sua palavra. Segunda coisa, participar dos cultos em todas as oportunidades possíveis. Terceira, ao ler a Bíblia, ao participar dos cultos, concentrar-se em Deus e na sua vontade para com cada um de nós. E quarto, viver os frutos do Espírito Santo. Eu espero que vocês façam anotações, com que vocês estudem. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem as dúvidas também. E nós nos encontramos no próximo capítulo.